Boa tarde, meus amigos. Tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez nessa tarde de sexta-feira, hoje é dia 3 de abril de 2020, para darmos continuidade ao nosso trabalho. Esse trabalho que estamos realizando durante esse período de quarentena do Covid-19, com o objetivo justamente de nos encontrarmos, estudarmos um pouco juntos, relaxarmos e rezarmos também um pouco juntos. Nesses últimos dias nós temos falado sobre o texto de Freud, Mal-Estar da Civilização. Boa noite, Jeane, tudo bem? E vamos terminar esse texto do Freud no dia de hoje, né? Continuando, né, com o texto Mal-Estar da Civilização, eu queria, antes de mais nada, fazer algumas colocações, né, importantes para vocês. Ontem eu estava falando com vocês sobre a situação dos pobres, né? E eu citei principalmente a situação da Índia, né? Onde nós temos aí, então, um grande número de párias que acaba submetido a péssimas condições e que fatalmente são aqueles que limpam, inclusive, as fezes dos membros das outras castas, eles que são sem casta, e que vão ser os que mais serão, os que mais sofrerão, né, durante toda essa epidemia. Falei que a Índia já tem feito muitos trabalhos no sentido de romper essa questão das castas, né, e citei, né, o caso, a citação que o próprio diretor da OMS, né, o Tedros Adhanom, fez, né, quando ele disse: eu também venho de uma família pobre. E eu disse, bom, ele quis dizer que ele conhece muito bem toda essa situação. Veja, eu não estava dizendo, né, que ele é indiano, né? Que eu emendei um assunto no outro, né? Ele é etíope, né? Ele foi ministro da Saúde durante muito tempo, né? E há 3 anos atrás ele foi eleito, né, para ser o diretor da Organização Mundial de Saúde, né? Trabalho que ele vem desenvolvendo de forma perfeita, por que não dizer, né? E uma outra questão que eu queria colocar, né, é que eu não tenho a intenção de destruir a fé de ninguém, né? Mas que, sem sombra de dúvidas, eu me sinto na obrigação de demonstrar que certas práticas que nós muitas vezes temos, né, elas não são condizentes com esse momento. Hoje eu fiquei muito feliz ao ler uma notícia de que em Israel já estão prestes a iniciar os testes com humanos de uma vacina para o coronavírus. Eles tinham iniciado uma outra pesquisa com um tipo de vírus transmitido a partir de aves, etc. E foi possível, então, né, que eles, utilizando os conhecimentos que eles já tinham, eles direcionassem, então, a pesquisa para a questão do coronavírus, e parece que eles já tiveram bastante sucesso. Saiu no jornal Estado de São Paulo essa notícia, né? Então é uma coisa bastante feliz, né? E vocês vejam, a gente sempre tem rezado principalmente pelos cientistas, pelos médicos, pelos profissionais de saúde, né? E é claro, a preocupação, né, com o povo da África, com as pessoas que vivem no Brasil, nessa cidade do Rio de Janeiro, no Brasil, na América Latina,
em diversas regiões da Ásia, né, em especial na Índia, né, onde nós temos um boom populacional, ok? Com essas populações mais pobres e sem condições, né? Entretanto, medidas e ações totalmente descabidas e sem fundamentação científica, né, não cabem nesse momento. Não cabe ninguém ficar pensando que coronavírus é castigo de Deus. Então, é por isso que eu tenho colocado sempre, né, que não tem castigo de Deus nenhum. Nós somos seres humanos e essas questões elas vão surgindo no desenvolvimento, né, no nosso desenvolvimento civilizatório. Né? Nós somos os seres humanos que estamos destruindo o nosso planeta, isso sem sombra de dúvida. Agora Deus vai castigar por causa disso? Não. Sabe, eu disse que existe na física uma lei de ação e reação. Né? E essa lei de ação e reação serve para a gente também, né? Em função dos nossos atos. Né? Também não estou aqui reforçando lei de retorno nem nada. Né? Estou dizendo que, né, na medida em que nós estamos produzindo, por exemplo, na medida em que nós estamos produzindo lixo, esse lixo de alguma maneira vai voltar para a gente. De alguma maneira ele vai voltar para a gente. Ele volta na medida em que as coisas começam a ficar entupidas, que a camada de ozônio começa a ser destruída, que as geleiras começam a ser destruídas, né, que os nossos rios, né, perdem a vida, que os nossos oceanos perdem a vida, ele vai voltar para a gente de alguma maneira. Né? Então, veja, isso não é castigo de Deus. Isso é imprudência nossa. Então eu creio e eu espero, né, que nós saiamos deste processo em que estamos vivendo, de quarentena, etc., um pouco melhores do que quando entramos. Capazes de refletir um pouco mais na nossa vida. Também não podemos voltar à Idade Média, sair em busca de relíquias, né? Ou de querer fazer peregrinações, até porque é melhor ficar em casa, né? Sair fazendo peregrinações, etc., né? Acreditando que isso vai solucionar o problema. Né? Sair em busca de soluções mágicas, né? No mínimo sair em busca do charlatanismo. No mínimo sair em busca do charlatanismo. Nós temos aí um grande número de charlatães, né? E esses charlatães prometem curas maravilhosas, etc., tudo mais. Cuidado, cuidado. Então, primeiro, eu não tenho intenção de acabar com a fé de ninguém. Agora, eu não vou falar de um Deus, né, que castiga, que mata, né, ou que gera morte. Né? Para mim, Deus é amor. E ele se manifesta em forma de amor. E ele se manifesta na nossa capacidade de amar. E se eu sou capaz de me amar, eu serei capaz de amar também o outro e serei capaz de amar o mundo em que eu vivo. E se eu sou capaz de amar o mundo em que eu vivo, eu não vou destruí-lo. É simples assim. É simples assim. Agora, se simplesmente o amor termina em mim, se ele é egoístico, narcísico, aí então a situação é outra. Né? Então não é um problema de um Deus castrador. Né? É um problema meu, de relação comigo mesmo e de relação com o outro e com o mundo. E veja, quando eu estou falando isso, é o próprio Freud também que fala disso no mal-estar da civilização. Né? Por isso eu escolhi esse texto para que nós pudéssemos conversar nos últimos 3 dias.
porque ele nos permite enfrentar essas questões com bastante clareza, né? E compreender muito da nossa relação conosco mesmo e com o outro. Ontem nós falávamos um pouco, né, sobre isso, e nós íamos justamente começar a falar dessa questão do narcisismo, e eu preferi deixar justamente para hoje. Num dado momento do texto de Freud, ele diz para a gente assim: beleza e atração são originalmente atributos do objeto sexual. Vale a pena observar que os órgãos genitais, cuja visão é sempre excitante, dificilmente são julgados belos. A qualidade da beleza, ao contrário, parece ligar-se a certos caracteres sexuais secundários. A felicidade, no reduzido sentido em que reconhecemos como possível, constitui um problema da economia da libido do indivíduo. Não existe regra de ouro que se aplique a todos. Todo homem tem de descobrir por si mesmo de que modo específico ele pode ser salvo. Então veja, o indivíduo, ele se sente atraído pelo outro. É aquilo que popularmente se chama ter química com o outro. Essa atração, ela vem das mais diversas maneiras. Ela vem pelos órgãos dos sentidos. Ela vem pela visão, ela vem pelo olfato, ela vem pelo paladar, ela vem pela audição, ela vem pelo tato. São esses órgãos dos sentidos que nos permitem conhecer o mundo em que nós vivemos. E veja, na medida em que isso se dá, Freud vai falar para a gente de dois momentos bastante claros, né, do narcisismo. É aquele narcisismo que se direciona para o ego, para si mesmo, e aquele narcisismo que se direciona para o objeto. O narcisismo primário e o narcisismo secundário. No narcisismo primário, que é aquele primeiro momento de contato nosso com a vida, com o mundo, etc., onde as nossas respostas elas vêm somente pelos nossos sentidos, eu volto isso para mim. Eu sou a pessoa mais importante do mundo. É assim que o bebê sente. O bebê é a pessoa mais importante do mundo. E ele tem que ser atendido em todas as suas necessidades. Ele quer o mundo olhando para ele. Porque, é claro, ele tem fome, ele tem que defecar, ele tem que urinar. Ele conhece o mundo pelos aromas que ele vai sentindo. Ele conhece o mundo pela voz que ele ouve. Oi, Alfredo, tudo bem, meu amigo? Veja, é assim que ele conhece o mundo. Só que, passado esse primeiro momento, ele direciona o seu narcisismo para um objeto, que é o narcisismo secundário. E a partir daí, ele vai idealizar esse objeto.
Num primeiro momento, o objeto é a mãe. Aos poucos, esse objeto, né, vai se multiplicando e se transformando, na medida em que, né, ele vai conhecendo o mundo. Veja, só que toda essa energia do ser está concentrada no ego. E como consequência disso, né, ele, ao mesmo tempo que ele direciona para o objeto, ele retorna depois para si. Porque num dado momento ele vai fazer o choque de realidade. E aquele objeto já deixa de ser tão perfeito como tinha sido pensado, como tinha sido idealizado. E daí então nós temos que a libido volta para o ego. Mas veja, ela não pode ficar concentrada no ego. Então, ela faz um novo direcionamento para o objeto, porque ela tem que ser liberada e ela tem que gerar saciação. É nessas trocas que se dá a saúde do sujeito. Entretanto, em alguns casos, isso não vai acontecer. Porque vão existir justamente, né, aqueles momentos, né, aquelas situações e aquela condição em que o indivíduo volta a libido somente para o seu ego, direciona totalmente para ele, e daí ele é o seu único objeto de desejo e de prazer. Mais do que nunca, aquela figura do Narciso, né, que se apaixona pela sua imagem, né, refletida no lago, e essa paixão é tão grande, né, que ele acaba se entregando a si mesmo, vai se dar em nós. Porque nós temos como que um bloqueio da toda a nossa personalidade. E isso, né, vai nos conduzir justamente a uma condição, né, de psicose. O psicótico, ele tem muito disso, né? Ele tem uma admiração muito grande por ele. Os seus atos são perfeitos. Ele não consegue projetar nada no outro, porque tudo que está ao seu redor é imperfeito. Ele não consegue lidar com o fato de que alguém, né, de que uma pessoa, seja ela quem for, possa ser mais admirado do que ele. Ele é que conhece todas as coisas. O mundo em si está errado. Ele surge para si mesmo como uma espécie de Deus. Isso ficou muito nítido para Freud quando ele estudou o caso Schreber, né? Que é bastante interessante, porque num dado momento o sujeito se sente filho de Deus e ao mesmo tempo Deus. E então tudo que ele faz é para o bem do ser humano, porque ele é perfeito. E veja, essas pessoas, em alguns casos,
se tornam extremamente violentos, né? Mas eles são de uma violência minuciosamente planejada. Por quê? Por se amarem extremamente, por esmiuçarem a si mesmo, eles fazem isso também com as situações vivenciadas. E eles querem, sem sombra de dúvidas, se for necessário, exterminar tudo aquilo que é diferente do seu modo de pensar. Essa violência, ela não tem que acontecer especificamente com o uso de armas. Não. Mas eu vou eliminando para bem longe de mim todas as pessoas que não respondem a essa minha necessidade. Eu vou eliminando para longe de mim e vou apresentando elementos que sejam capazes de diminuir a importância daquela pessoa, para que ele cresça, para que ela cresça. Né? Nesse sentido, é interessante, né, que mesmo a satisfação dessa pessoa é sempre solitária. Porque ele não consegue direcionar a sua libido a nenhum objeto. E quando eu falo objeto, eu estou falando que pode ser uma pessoa, que pode ser um objeto mesmo, um animal, uma situação, uma profissão. Ele não consegue. Porque ao seu redor, né, não existe ninguém tão perfeito quanto ele. E só fará parte do seu grupo aqueles que o reverenciam, que pensam como ele. Isso pode se estabelecer até mesmo como uma psicose social, onde aqueles que admitem esta realidade, que admitem esse contexto, né, que possibilitam a reafirmação dessa condição narcísica, vão dar apoio a todas as ações deste sujeito, seja ele homem, seja ele mulher. Né? Nesse sentido, Freud diz assim, que qualquer escolha levada a um extremo condena o indivíduo a ser exposto a perigos, que surgem caso uma técnica de viver, escolhida como exclusiva, se mostre inadequada. Assim, como o negociante cauteloso evita empregar todo o seu capital num só negócio, assim também talvez a sabedoria popular nos aconselhe a não buscar a totalidade de nossa satisfação numa só aspiração. Seu êxito jamais é certo, pois depende da convergência de muitos fatores. Talvez, mais do que qualquer outro, da capacidade da constituição psíquica em adaptar sua função ao meio ambiente e então explorar esse meio ambiente em vista de obter um rendimento de prazer, que bem aquilo que nós vimos colocando
para vocês. Na verdade, veja, é tão ruim quando o indivíduo, né, o sujeito, se direciona para um único objeto fora dele, como quando ele direciona toda a sua libido para um único objeto dentro dele, o ego. As duas situações são ruins. Porque normalmente quando eu faço isso, quando eu direciono para o outro, para esse objeto, eu estou idealizando. E aquilo que eu idealizo, né, vai sofrer o choque de realidade. No choque de realidade, ele vai esfacelar. Daí, a questão toda é a seguinte, essa libido volta. E se eu não tiver para onde direcioná-la novamente, ela vai ficar em mim. Ela vai ser descarregada no meu corpo. E isso vai trazer uma série de problemas. Eu também tenho que direcionar numa coisa que me dê resposta. Que não me faça ficar fechado. Né? Que me permita ampliar meu horizonte. E nesse sentido, né, é que Freud faz a crítica à religião. Porque ele vai dizer que ela restringe esse jogo de adaptação quando impõe igualmente a todos o seu próprio caminho para a aquisição da felicidade, da proteção contra o sofrimento. Né? Quando a sua solução implica na depreciação da vida, né? Na deformação do quadro do mundo real, né? De maneira delirante. Né? Maneira, né? Que pressupõe a intimidação da inteligência. A esse preço, por fixá-las, à força de um estado de infantilismo psicológico e por arrastá-las a um delírio de massa, a religião consegue poupar a muitas pessoas da neurose individual. Mas aí implica numa neurose coletiva. Esse aqui é o que da questão. Por quê? Porque, veja, se eu simplesmente direciono a minha libido, né, para uma situação que visa gerar transcendência, mas não me traz uma resposta, para uma situação que visa justamente propor o meu crescimento, né, a minha satisfação, e ao contrário, né, este pensamento religioso, vamos dizer assim, esta ideologia religiosa, né, esta religião, ela devolve para mim, né, que para que eu seja feliz, eu tenho que sofrer, né, que eu tenho que ser massacrado, que eu tenho que sentir dor. O que eu estou fazendo é direcionar tudo, né, para a construção, né, de um sentimento masoquista. Eu vou direcionar tudo para ter prazer com a dor. Né? E não é aí. Ele vai citar aqui a figura de São Francisco, mas como eu já disse para vocês, é um simples parágrafo.
mas nesse simples parágrafo, né, a gente consegue verificar que Francisco, né, São Francisco conseguiu estabelecer, né, vamos dizer, eu não diria a perfeição, né, mas conseguiu atingir um nível tal, né, em que a sua libido se direciona para os outros. Os outros, né? A humanidade e toda a criação são os objetos para os quais Francisco direciona a sua libido. E o fato dele não estar preocupado, como Freud diz, em ser amado, mas em amar por sua vez, não impede que esta libido direcionada para todas as criaturas, para toda a criação, volte para ele também em forma de amor. Veja, a grande diferença é essa. Ele não volta para si, mas ele volta para os outros. E esse que é o que da questão. Ele não fecha em si e nem descarrega tudo isso no seu corpo de forma patológica. Ao contrário. É isso que faz, né, com que ele se torne irmão de todas as criaturas. Ele vai compreender um Deus, que não é limitado, que não está distante dele, mas que é contemplado em cada ser humano, em cada criatura, de todos os reinos, mineral, vegetal, animal, e também em todas as esferas, né? Porque é no vento, no ar, no tempo, e também em todos os planetas, na Lua, nas estrelas, na Terra. É por isso, né, que no Cântico das Criaturas de Francisco nós vamos encontrar a mais plena tradução daquilo que Freud, né, faz referência no texto Mal-Estar da Civilização. Né? E veja, esse tá, é aquele narcisismo, né, que direciona, né, para os objetos e não para um objeto único e concentrado. Né? Também não se volta somente para si, né, mas está sempre presente, né, e consegue estabelecer essa troca constante. Quando concentro somente no meu ego, nós teremos então, né, esses comportamentos que são daninhos. É bastante interessante como isso se manifesta em outras situações das nossas vidas. Querem ver só? Nós direcionamos a nossa libido, muitas vezes, para o trabalho. E o trabalho é o nosso objeto. E lá, no trabalho, nós concentramos toda a nossa atenção, tudo aquilo que somos, tudo aquilo que queremos. Nós idealizamos o nosso trabalho como se ele fosse a única fonte de realização. E eu jogo toda a minha energia no trabalho. Aí, num dado momento, né, vem a demissão.
E quando vem a demissão, o indivíduo entra num quadro de melancolia extremamente profunda, porque ele não consegue se desvencilhar de tudo aquilo, e ele fica se perguntando por que ele foi demitido se ele sempre fez tudo certo, se nunca faltou nada, ele não atrasava, ele estava sempre presente, ele trabalhava além do horário, ele deu tudo de si. Será que ele não é inteligente o suficiente para continuar cumprindo aquela função? E as pessoas esqueceram dele, ninguém mais o procura. Estão percebendo? Nessa relação com o objeto, surge essa condição melancólica. E o indivíduo vai mergulhando muitas vezes numa depressão profunda. Ele não consegue realizar o luto. Ele não consegue se desprender daquilo. E o mesmo se dá nos relacionamentos. Quantas pessoas, com o fim de um relacionamento, têm uma tendência a entrar em depressão, em acreditar que de fato o mundo acabou, a vida dela não faz mais sentido, porque a vida daquela pessoa só faz sentido ao lado daquela outra pessoa. Nossa, eles se completavam tão perfeitamente. Eles dois eram um. Lembrando que nós vimos isso ontem, né? Não existe isso de o eu e o tu são um só. Não, os dois eu são diferentes. Mas essa pessoa não consegue compreender isso. E ela entra em depressão. As pessoas emagrecem, né? Elas bebem exacerbadamente, ou elas comem exacerbadamente. Sabe por que elas fazem isso? Porque ela projetou tudo naquele objeto. E ela passou a se ver naquele objeto. E ela não consegue se desvencilhar. Ela não consegue romper com estas amarras. E daí então vem a depressão. É aquele quadro que se repete sempre, né? Tudo lembra a pessoa, tudo lembra o trabalho, tudo por sua vez. Né? A pessoa ainda repete as mesmas coisas, levanta no mesmo horário, vai deitar no mesmo horário, fica esperando o telefone tocar e assim por diante, fica escutando músicas de fossa, né? Ela para no tempo e não consegue romper com aquilo, porque ela não consegue fazer o luto. Ela se perde, né, em si mesma. Veja, é o que eu disse. Ela passou a se ver no objeto. E ela não consegue viver sem esse objeto. Né? Porque toda a energia dela estava lá. O objeto se tornou o espelho dela. Nesses casos, muitas vezes, as pessoas são hospitalizadas. Elas desenvolvem males, né, que não tem explicação fisiológica. Foi construído por ela mesma.
na medida em que ela vai depositando esta energia, esta libido em si mesma e nos órgãos vitais. Isso faz parte também de tudo aquilo que vai compor, né, esse mal-estar da nossa civilização. Essas situações, elas se manifestam nas nossas vidas profissional, emocional, financeira, né? Muitas pessoas projetam todas as coisas num ideal de vida social que não corresponde ao delas. Algumas pessoas projetam as coisas numa proposta de vida profissional que não corresponde a elas. Algumas pessoas projetam modelos políticos, né, que só são adequados na sua concepção narcísica. E é claro, como isso se manifesta de formas diferentes, porque não existe um indivíduo igual ao outro, essas pessoas também se agrupam socialmente. E isso gera conflitos e mal-estares sociais, sem sombra de dúvidas. Agora, essas coisas demonstram para a gente também que, em muitos casos, quando as pessoas estão, vamos dizer assim, no pior momento da sua melancolia, elas buscam soluções mágicas para resolver todas as coisas. E as soluções mágicas vêm das mais diversas maneiras. Vêm buscar alguém, né, que traga de volta o amor perdido, vem querendo vingar pelo trabalho perdido, vem querendo superar, né, a situação de dor, mas através de uma exaltação da própria vaidade e assim por diante. Porque num primeiro momento a condição de qualquer um de nós é negar. Então esse indivíduo, esse sujeito que está melancólico, ele está negando, e ele vai continuar negando, ele vai continuar negando. Num segundo momento vem a revolta. E a revolta é que traz os sentimentos de vingança, de destruição ou de autodestruição. Porque muitas das vezes o indivíduo se vinga em si próprio, sem se dar conta que está fazendo isso. Né? Na medida em que ele começa a descarregar somente em si, e isso lhe traz uma série de problemas físicos, ele está se vingando em si próprio. Né? Vai começar a ter problemas de pressão, tonturas, né? Problemas de digestão e assim por diante. Né? E por fim vem a conformação. Geralmente esse é o pior momento, né? Porque é na conformação assim que ele vai dizer: eu fiz tudo, mas era a vontade de Deus. Eu pedi para o santo tal, para a santa tal, para o orixá tal, né? Sabe, eu fui no templo budista, eu fui na sinagoga, eu fui no terreiro, eu fui na igreja católica, eu fui no culto evangélico. Mas Deus quis assim. Não compreendeu nada. Está mais do que aprisionado em si mesmo. E daí então começa a usar uma série de amuletos, uma série de outras coisas para se defender contra os males do mundo.
E daí, então, o mundo inteiro estará sempre contra este sujeito. E tudo que for contra ele, falamos disso agora há pouco, deverá ser excluído. São os casos de psicose individual e psicose social, né? Presentes, né, em toda essa nossa civilização, né? Mas que vão demonstrando cada vez mais que o ser humano é fascinante, né? E que cada um de nós, na nossa individualidade, somos também fascinantes. Somos capazes de produzir amor e ódio, né? Como quem inspira e expira. Somos capazes, né, de reorganizar as nossas vidas, as nossas existências, né, de acordo com os nossos objetos de prazer. Somos capazes de entender o mundo, né, através das pulsões de vida e das pulsões de morte, né? Por isso, quando nós começamos esse estudo do mal-estar da civilização, né, nós começamos então, né, com o texto de Hamlet, né, em que ele dizia: que maravilha é o homem, né? Pois é, meus amigos, chegamos ao final dessa nossa primeira parte, e vamos agora, né, passar para a segunda parte, que é o nosso relaxamento. Espero que, né, tenha sido positivo esse nosso momento. Boa noite, Fernando. A Jane está dizendo que destrói a si mesmo. Obrigado, cara. Maravilhosa reflexão. A Jane está dizendo que Deus não é culpado das nossas escolhas, temos um livre-arbítrio, né? E é isso, né? Mas vamos lá então? Vamos buscar aquela posição confortável, tirar o chinelo, o sapato, se for o caso, né? Se alguém tem condições e prefere ficar deitado, não tem problema, né? Escolha aquela posição confortável que lhe fará bem, né? E vamos iniciar então o nosso exercício de respiração. Vamos lá? Inspira pelo nariz e solta pela boca, né? Inspira, expira. Inspira, expira. Inspira, expira. Inspira, expira. Inspira, expira. Vamos agora imaginar um campo com a grama verde,
ainda tocada pelo orvalho, e vamos deitar nesta grama e sentir o frescor do orvalho em nosso corpo. Deite-se calmamente, deixe-se envolver pelo ar, pela brisa leve que sopra sobre teu corpo. O cheiro de alecrim, de mato, de alfazema, o cheiro de flores que se espalha pelo ar. Sinta o sol iluminando você. Num misto de calor e frescor, pois o sol e o vento juntos inundam todo o teu corpo. Agora, uma chuva suave cai sobre o seu corpo. Ela é suave, luminosa, mas vai lavando todo o teu corpo. Do teu corpo começa a escorrer uma lama, e ela escorre e vai sendo absorvida pela terra. A chuva continua caindo e vai limpando todo o teu corpo. Ele vai se tornando translúcido, limpo, porque toda a energia negativa, toda a energia mal direcionada, todo medo, toda angústia, toda tristeza, toda dor, tudo vai derretendo e sendo absorvido pela terra. E seu corpo vai ficando translúcido e iluminado.
Deixe a terra absorver tudo que não é bom. Receba do céu uma luz multicor, que penetra pela sua cabeça, na altura da testa, entre os olhos. Inunda todo o teu cérebro. Os teus olhos, os teus ouvidos, seu nariz, sua boca. Essa luz inunda o teu ser, descendo pelo bulbo, percorrendo a coluna vertebral, se espalhando por todo o teu sistema nervoso, por todos os teus terminais nervosos. Ela se espalha, ela desce pela faringe, pela laringe, ela inunda os teus pulmões, o seu coração. Seu coração está tranquilo, inundado de luz. A sua respiração está tranquila. Seus pulmões estão inundados de luz. A luz desce pelo esôfago, penetra o estômago, os rins, os intestinos, todo o aparelho sexual, os quadris, as nádegas, a pelvis, as pernas, os pés. Você é um ser de luz, leve, suave como a brisa. O seu corpo está leve e ele começa a flutuar. Sinta toda a leveza e a luminosidade do teu ser. Você é filho, você é filha do universo. Irmão, irmã das estrelas e árvores. Você merece saúde, alegria, felicidade.
Vamos começar a voltar agora. O seu corpo vai estabilizar novamente, pousar na terra. Você começa a repousar, retornar ao seu espaço inicial. Movimente lentamente os dedos dos pés, os pés, lentamente. Movimente agora lentamente as pernas, suavemente, lentamente. Agora os quadris, todo o plexo solar, o tronco, os ombros. Devagar, os braços e as mãos, bem devagar, lento. Agora o pescoço e a cabeça, devagarzinho. Abra os olhos devagar. Observe o espaço ao seu redor e vamos respirar. Inspira, expira. Inspira, expira. Inspira, expira. Tranquilos? Todo mundo em paz? Que bom. Vamos então agora passar para a terceira parte desse nosso encontro. Veja, agora que nós estamos energizados, positivados, relaxados, vamos doar um pouco, de nós mesmos, para as outras pessoas. Vamos doar um pouco de nós mesmos, da nossa energia, direcionar para o outro, para os outros, para o mundo. Mais uma vez, você pode nesse momento mentalizar as pessoas ou as situações pelas quais você deseja rezar. Você pode escrever se você quiser. Você pode falar em voz alta. Esse é o momento. E eu gostaria de, nesse momento, estar rezando mais uma vez por todos os profissionais de saúde, por todos os cientistas, para que os profissionais de saúde tenham força e energia para seguir em frente, porque eles são os grandes heróis desse momento que nós estamos vivendo, pelos cientistas para que eles encontrem um medicamento, uma vacina para este mal. Quero rezar por cada um de vocês que estão aqui presentes e também por aqueles que não estão aqui,
sejam eles quem forem, né? Nesse nosso convívio diário, nós encontramos tantas pessoas, para que as pessoas se conscientizem que é necessário, né, uma transformação pessoal, que não podemos ficar concentrando a nossa libido em nós mesmos. Também não podemos ficar eternamente idealizando um objeto. Mas que as pessoas percebam, né, a necessidade, né, dessa distribuição, né, de energia para o mundo, porque só assim também nós receberemos, né? E que para isso não precisamos estar, né, ao menos nesse momento, né, usando todos os sentidos, né, mas que podemos direcionar essa energia, né, através das nossas relações, sejam elas virtuais, sejam elas telefônicas, sejam elas como forem. Porque popularmente, né, podemos dizer que o nosso coração vai muito além do nosso corpo. E eu já iria mais longe, eu diria assim, que a nossa mente pode ir muito além dos limites, né, do nosso corpo. Então vamos direcionar a todas as pessoas, vamos mais uma vez rezar, né, pelo continente africano e por todos aqueles que não têm acesso à medicina, seja no Rio de Janeiro, no Brasil, na América Latina, nas Américas, né, na África, na Ásia, na Europa, na Oceania, seja onde for. Vamos pedir por todos aqueles que estão sofrendo na ignorância, para que sejam elucidados e deixem de pensar em um Deus violento que mata e que destrói, porque Deus é amor. Vamos pedir por aqueles que sofrem na ignorância, né, e que sofrem nas suas neuroses, incapazes de se relacionar consigo mesmo e com o outro. Vamos pedir que para todos haja vida e vida em abundância. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teus são a honra, o reino, o poder e a glória pelos séculos sem fim. Amém. E assim, meus amigos, terminamos mais esse nosso encontro. Amanhã, 18 horas, mais uma vez estaremos reunidos, né, nesse projeto que nós chamamos de Juntos Venceremos, né, durante essa quarentena do Covid-19. Quero agradecer a presença de todos vocês, né, daqueles que se registraram e dos que não se registraram também, né, a Giane, o Marco de Abreu, né, a Simone, Carla, a Mirtes Luiza, a Natália Rezende, o Nilson Moraes, o Fernando Bige, a Wanda Patrocínio, o Alfredo Apicella, a Célia Torquato, Oswaldo Munteal, Daniel Camurça, né, o Vinícius Capícios,
né? E todos, né? Que mesmo não se registraram, muitos não se registram, mas que estão aqui participando. É muito bom estar com vocês todos. E amanhã, mais uma vez, estaremos aqui. O William também está aí. Boa noite, William. Né? Até amanhã, então, pessoal. Tá? Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau.